E eu estava passeando pela Bíblia e fui em Isaías, e quando chegou em Isaías eu comecei a ver o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto capítulo de Isaías, e a gente vendo que Isaías, ele estava com relacionamento com Deus, ele estava recebendo de Deus muitas coisas. Mas quando chega no capítulo 6, Isaías vai e tem uma visão, encontra de fato a Deus, né? E nessa visão que ele tem, ele vê o trono de Deus, e no trono de Deus a orla do manto de Deus cobrindo todo o céu, né? Todo aquele espaço que ali ele está. E ele fica maravilhado, e quando ele fica maravilhado, ele ao mesmo tempo se sente aterrorizado, porque ele diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e convivo no meio de homens de lábios impuros. Né? E aí ele está ali e ele se vê naquela situação. E quando ele se vê naquela situação, Deus ele vê que Isaías está naquela situação, pede que um anjo pegue e assim toque nos lábios dele, e assim ele é sarado, né? Restaurado. E o que me chama a atenção nisso tudo é que aquele tempo era um tempo onde os homens não experimentam o que nós temos a liberdade de experimentar hoje. Isaías, ele teve uma visão. A Bíblia é clara e diz que foi uma visão. E o que nós temos hoje não é visão. O que nós temos hoje é a concretização, a realização de estarmos diante do trono de Deus. E nós muitas vezes nos achegamos diante do trono de Deus de qualquer jeito. Isaías, quando chegou diante do trono de Deus, ele ficou aterrorizado. Mas nós nos achegamos de qualquer jeito porque usamos aquela palavra que Paulo teve o maior cuidado em dizer: vamos usar da liberdade que nós temos para a libertinagem? Não. Paulo teve o maior cuidado de tratar disso, né? Então vamos fazer um passeio pela Bíblia até chegar na concretização do propósito eterno de Deus, porque o propósito eterno de Deus, ele já está pronto, né? Ele não vai se fazer. Ele não, né? Eu até usei um exemplo no grupo aqui. Tinha o metrô, né? A obra do metrô. A obra do metrô não terminou. Está começando o metrô a andar em algum canto aí, mas não terminou 100%. O propósito eterno de Deus já foi cumprido. O propósito eterno de Deus já está pronto. A gente já pode andar no metrô. Toda a linha, já do início ao fim. A gente não está andando por partes, né? Aqueles homens de antigamente, eles foram os construtores desse caminho. E aí chega João e finaliza. Porque João vai e finaliza porque ele preparou o caminho para o Senhor. Então já está pronto, já foi estabelecido. Mas vamos passear, vamos ver um pouco o que esse povo sofreu, para que hoje nós tivéssemos essa liberdade de nos achegar diante de Deus sem medo e sem culpa. Êxodos capítulo 19, versículo 10 ao 24. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Está diferente a tradução? Não, né? Tá? Está muito discrepante? Então descerá sobre o monte Sinai o Senhor. Versículo 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Então a gente já viu o primeiro sofrimento do povo, né? Então tinha todo um processo para se chegar diante de Deus. Tinha que estar purificado, foram 3 dias para a purificação. E depois dessa purificação, eles viriam a Deus, e mesmo vendo, eles não podiam nem mesmo tocar no monte, porque senão seriam mortos. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia.
e não vos cheguei a mulher. Então, tinha até um processo, né? Não podia nem mesmo se chegar a mulher alguma para poder você ir até Deus. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e a sua espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então a gente vê o processo de purificação, né, para poder chegar até Deus, né? Né? E a gente vê também que houve forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. O povo ficou aterrorizado com aquilo que estava vendo. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. O monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o quimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o quimo do monte, e Moisés subiu, né? Então, a gente vê a situação do povo aqui, em ver o que estava acontecendo. A Bíblia diz que foi sobre uma nuvem espessa, então é como se fosse uma nuvem negra sobre o céu, né? E como se fosse uma grande, e estava havendo realmente um grande relâmpago, né? Grande, era bramido de buzina, de trombeta, eram os relâmpagos, era aquele alvoroço, o monte estremecendo. Deveria estar tendo naquele momento também terremoto sobre aquele lugar, né? Porque o monte estava estremecendo. E o único que teve ousadia e coragem de chegar diante de Deus, porque na verdade ele não teve muita escolha, foi Moisés, né? E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Então, o próprio Senhor já sabia que tinha gente ali que não estava bem, né? Porque ele fala muitos deles, então não são todos. Então, para que muitos não perecessem, então Deus já teve cuidado em dizer: diga que não ultrapasse o limite, que se ultrapassar, vai morrer. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor. Fira. Né? E aí no versículo 25, só para finalizar o capítulo: desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então Moisés começou a advertir o que estava acontecendo, né? Eles estavam vendo, mas Moisés veio para trazer a advertência para eles de como é que seria, né? Porque Deus já conhece o coração do homem, Deus já sabia que daquela consagração que fizeram, muitos fizeram a consagração simplesmente por fazer, né? Então tinha uns que não iriam morrer se tocasse, mas como não tinha como selecionar a quantidade de pessoas que tinham ali, então o Senhor determinou que não se chegasse. Então eles só ouviram o barulho, eles não ouviram a Deus, que é o que nós temos hoje, essa liberdade. Mas vamos agora para Êxodos capítulo 20, versículo 18 ao 24. E todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito eterno de Deus? De ter família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Se semelhante a Jesus, Jesus tinha medo de estar perto de Deus? Filho tem medo de estar perto do Pai? Filho quer estar próximo ao Pai. O filho corre para os braços do Pai, né? O Pai normalmente fica parado. Eu falo isso quando eu chego do trabalho, e quase sempre assim, se não todo sempre,
Toda vez que eu chego do trabalho, eu cansaio até aqui para embaixo para alguma coisa. Quando eu chego em casa, Pedro vem correndo. Papai! E vem, corre e me abraça. Então, o pai tem o prazer de estar com os braços abertos e ver o filho correndo para abraçá-lo. Independente de Deus. Então, Deus fez tudo aquilo com o homem, não foi para afastar o homem. Quem foi que afastou o homem? Foi o pecado. Né? Não foi isso que Deus fez, que afastou. Mas o pecado é que nos afastou e gerou medo. Onde foi que começou o medo? No Éden. Porque Adão, quando pecou, ele teve o quê? Medo. E se escondeu. Versículo 19. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Eu acho essa palavra muito pesada, sabe, para nós, e a gente não consegue compreender isso, porque hoje nós vivemos em um tempo onde temos liberdade de nos achegar a Deus. Jamais, no nosso caso, e eu creio que até naquele período, Deus jamais queria trazer medo para o povo. A gente lê, talvez seja a tradução, não sei, mas Deus não queria trazer medo para o povo. Se o propósito de Deus era que nos achegássemos a Ele como filhos. Mas o pecado que estava operando naquele momento, naquele período, fez com que o povo o temesse. E pelo temor, né, eles não perecessem. Que ainda existia alguma coisa que fazia para que eles não morressem, né, e que eles assim buscassem a Deus. E talvez assim não se perdesse, né? O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste que dos céus eu vos falei. Não farei deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro. Farei para vós, nem deuses de ouro farei para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. E te abençoarei. Como é que Deus vinha para o povo naquele período? Por meio do templo, né? Não era no templo, não era na cortina, ou na tenda, ou por meio da arca. E só que quem se chegava uma vez por ano diante deles era quem? O sacerdote. O povo não conseguia chegar. Somente os filhos de Arão que iam atrás das cortinas para assim sacrificar. Era o sumo sacerdote, né? E esse era autorizado a estar diante de Deus. Mas por quê? Porque Deus queria fazer essa separação do homem? Não. Por causa do pecado. Porque o que nos separa de Deus, o que nos separava, melhor dizendo, de Deus, era o pecado. Pela dureza. E a gente ouviu uma palavra mais cedo de Jackson, que Jackson falou dos reis, né? A gente vai ali na história dos reis, a gente acha interessante, eu acho interessante, que a gente vai vendo o rei bom, né? O rei bom que fala é aquele rei que estava diante de Deus, que fazia a vontade de Deus. Esse rei levava todo o povo. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia com que todo Israel se prostrasse diante do Senhor. Ele não somente se prostrava, mas ele fazia com que todo Israel se prostrasse, né? E você vê que Davi fez grandes coisas, que fez até adoração e levou ao Senhor 24 horas, todos os dias, de domingo a domingo, não porque domingo a domingo é nosso calendário, mas no calendário deles lá na época, né? De quarta a quarta, né? Ou de terça a terça. Né? 24 horas, todo dia, toda hora, né? Porque tem que ser redundante, irmão. Tem que ter redundância. As coisas tem que ser redundante. E o que levava o homem à obediência naquele período não era o amor, era o medo.
O que levava o homem a estar obedecendo a Deus, a gente vê na própria palavra, era o medo que levava o homem a estar obediente a Deus. E quando vem Jesus, a gente começa a obedecer por onde? Por amor. E essa é a prática, deve ser a nossa prática. Não é o contexto de muitos irmãos nossos, porque as igrejas têm ensinado a você obedecer por continuar no período da lei, de obedecer pelo medo do inferno, né? Por medo de você não ser próspero, ou o que seja. Mas aí, vamos para Mateus capítulo 3, versículo 8 ao 17. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A gente vê aí essa situação de João. Eu vejo a situação de João, até trazendo uma comparação, isso para o pessoal daqui de Tinga, que eu estava falando sobre o metrô. João, ele estava ali, pronto, a inauguração de alguma obra, né, de alguma coisa. Tem aquele laçozinho, vem o prefeito, né, e corta, né, para poder fazer a inauguração e assim liberar. Então, João, ele já estava nesse processo de inauguração do propósito eterno de Deus, do cumprimento do propósito eterno de Deus. Vê o cumprimento antes do arrependimento. A gente vê o cumprimento antes do arrependimento do homem. A gente vai ver isso aí. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o celeiro, o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu ser batizado, né? E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os... Lá em Êxodo, nuvem espessa, fechado, né? Você vê que houve trovões, barulhos, o monte fumegava, foi uma zoada terrível, os homens tiveram medo, ninguém quis se aproximar de Deus, porque se aproximasse até o quê? Eles temiam o quê? Sua própria vida. E ele disse: a água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem estava lá ouviu isso aí, né? Quem estava lá ouviu isso. Muito, essa pomba descer. A pomba significa o quê? Simplicidade, né? A gente vê um bicho simples, né? É um animal simples. Poderia descer o que? Uma águia, um gavião, né? Sei lá, né? Um pavão, né? Cheio de coisa para chamar atenção. Mas a gente vê o contraste de Êxodo em Mateus. O contraste, porque em Êxodo, o propósito de Deus ali estava começando a estabelecer as primeiras pedras para a construção daquilo que Deus havia estabelecido. Deus havia separado quem para poder vir o filho dele? Por meio de Israel veio o filho. Por que Deus sempre foi pesado? Eu sempre me perguntava por que Deus era pesado com aquele povo e pesado não somente com eles, mas pesado também com toda aquela situação com as nações que muitas vezes tentavam destruir Israel. E Deus dizia: não vai ficar ninguém de pé, nem criança, é para matar todo mundo. E eu ficava pensando, por que Deus faz isso? Porque o propósito
de Deus não podia ser frustrado. O propósito de Deus não podia ser frustrado. Os homens conseguem estabelecer propósitos, e dentro dos propósitos que os homens nós estabelecemos, nada pode se frustrar. Vamos para o nosso governo, por exemplo, que eu usei no metrô. Se a linha do metrô tiver que passar por aqui, tiver que derrubar todas essas casas, vai derrubar. Né? Ah, mas os ossos de meu pai estão enterrados aqui nesse terreno, porque foi de minha tataravó, e foi passando de geração em geração, em geração em geração, e está comigo hoje, e não pode, isso aqui vai derrubar, porque o propósito que a linha do metrô vai ter que passar por aqui, esse vai acontecer. Os homens não tem por baixo não, irmão. Não é possível. É igual a história do petróleo, né? Que a pessoa fala, né? Achou petróleo em meu terreno, é meu, não é nada. O petróleo pertence à União. E você vai ganhar os royalties porque está no seu terreno. Mas aqui vai ser derrubado, vai sair sua casa, vai botar aquele negócio, né? Né? Você não vai dar uma casa? Né? Então, se for para o bem da união do governo, o bem de todos, vai ser feito. E da mesma forma, então o que era uma nação com 100 mil? Para milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de filhos que seriam alcançados, de pessoas que seriam feitos filhos. Então, era para destruir? Era para destruir. Havia o propósito de Deus. Né? E aquele povo foi escolhido, o povo não sabia para que tinha sido escolhido. Ah, Deus está nos salvando, porque nós somos os melhores. Talvez até muitos deles pensaram isso, mas Deus tinha um propósito para aquele povo. Poderia ser outro povo? Poderia, mas Deus escolheu o povo de Israel, porque não sei. Porque encontrou talvez um coração, né? Que eu vejo a história de Abraão, né? Um coração voltado para ele. Né? Viu um coração voltado e Deus disse: esse aqui é meu amigo, gostei de você. O meu filho vinha através de você. E aí veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó. Né? Tudo que pediu Abraão fez. Então ele provou, mas provou para que passe para ele, porque ele sabia quem era Abraão. Mas para que Abraão e que a história de Abraão fosse contada há milhares de anos depois, que hoje é contada por nós. Uma história que aconteceu há milhares de anos. Né? A fidelidade, a hombridade, né, de Abraão. Eu vou colocar aqui, né? Hoje a gente até já falou sobre isso, sobre o pecado de Adão. Né? Porque quando Adão pecou diante de Deus, mesmo estando ele ainda santo, né, separado. Ele pecou diante de Deus? Não. Ele pecou fora da presença de Deus. E por ele ter pecado fora da presença de Deus, quando pecou, os olhos dele se abriu e ele fez o quê? Se escondeu. A partir dali, o homem começou a se esconder de Deus. E muitos homens hoje não aceitam o que já está aqui, não querem pegar o metrô, não querem entrar no metrô. Já está tudo pronto. Mas muitos não querem pegar o metrô porque ainda tem medo. Olha, quem fez isso aí foi Deus, entendeu? Não vou entrar nesse negócio não, porque vai que eu morro. Né? Eu entro nesse metrô e morro. E ele pegou no momento que não estava com Deus. O propósito de Deus era que o homem tivesse, por meio de Jesus, a vida completa com o Pai. E isso se daria com a habitação do Espírito Santo em nós, e mesmo assim permanecíamos com a escolha, porque somos a sua imagem e conforme a sua semelhança, conforme Gênesis 1:26. Então, mesmo hoje, a gente sabendo que, como eu falei, né, tá aqui passando a linha, né, temos a liberdade de querer ou não entrar nesse metrô. E quando nós entramos no metrô, que é o propósito, eu estou botando o metrô como propósito de Deus, tá bom? Só para a gente ilustrar. Né? Então, entrando no metrô, quando nós entramos no metrô, nós entramos por meio do quê? Do batismo. Né? Somos batizados em águas, e no batismo em águas nós somos, assim, vamos dizer assim, é o cartãozinho, né? O cartãozinho de passe para entrar no metrô. E quando você entra no metrô, você recebe um outro batismo, que é o batismo do Espírito Santo, porque você assim, ó, você é batizado, né? Você recebeu o batismo, mas você está com um cartãozinho de passagem, aquilo te dá o poder de você entrar no metrô. Porque tem que ter o cartãozinho, né, de passagem. É o batismo comum nas águas. Te dá o poder de você entrar no metrô. Mas você ainda não entrou no metrô. Você está com o cartãozinho, batizado, mas ainda não entrou, não experimentou
A gente vê uma passagem interessante quando Paulo chega em um certo lugar e vê lá, né, um monte de pessoa que nunca nem ouviram falar do Espírito Santo. Foi Pedro, não foi? Pedro. Que nunca nem ouviram falar do Espírito Santo. E Pedro vai lá e diz, rapaz, entra no metrô. Vocês já estão com o cartão já na mão. É só ali, ó, tá vendo ali? Vai lá e entra no metrô. Né? Experimente do Espírito Santo. Então, muitos de nós temos um cartão. Mas mesmo com o cartão, sabendo que tem um metrô que é o propósito de Deus, mas ainda não entramos. Por quê? Ainda temos medo. Medo porque quando você entrar no metrô, você não sabe para onde você vai. É diferente. Esse caminho é um caminho diferente. É um caminho que você vai entrar, mas você não sabe para onde vai. Né? Você entra e quando você entra já era. Então muitos de nós estamos no meio da igreja sim, com cartão de passagem, mas não entramos. E só chegaremos em glória se entrarmos no metrô. Não adianta só o batismo. Não adianta você ter só o batismo, só a credencialzinha. Porque sem entrar no metrô, você não vai para a glória. Você não vai conhecer o Pai, você não vai ter a plenitude da conclusão, da concretização do propósito de Deus. Né? O que nos faz reconhecer nosso estado e confessar nossos pecados é a presença de Deus. Né? Então, somente quando você se achega a Deus é que você consegue entender o estado que você está. Não existe, por mais que Jackson ou qualquer outro discipulador aponte o seu erro e diga, rapaz, você está errado. A gente precisa, né, com amor, a gente precisa levar você a enxergar. Mas muitas vezes, se agirmos de maneira errada, eu entrei em uma conclusão e estava conversando com o Jackson sobre isso, que muitas vezes a gente precisa ter cuidado com o que vai falar com o discípulo. Porque às vezes a gente coloca coisas que é nossa, o achismo, né? Eu acho que Jackson é um cara rebelde. Ou muitas vezes, na minha convicção, eu vejo que Jackson é um cara rebelde. Na minha convicção. E aí eu, dentro da minha convicção, começo a trabalhar em Jackson e dizer, você é rebelde. Você é rebelde. Você é rebelde. O cara que não tem identidade, que não sabe quem ele é, vai dizer, é verdade, eu sou rebelde. Então, às vezes a gente tem que ter cuidado porque a gente precisa formar no discípulo a identidade. Você precisa saber quem você é. E você só vai saber quem você é quando você se achegar diante de Deus. Eu estava falando no início de Isaías, e eu queria ler novamente Isaías capítulo 6, versículo 5. A gente precisa levar ao discípulo a ter identidade, a saber quem ele é, a conhecer ele. Porque você vai estar fazendo, como eu falei, Isaías estava ali, ó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, e aí a gente vê uma história de vida, né, na vida de Isaías. E essa história de vida, Isaías 6, versículo 5. E aí a gente vê Isaías trabalhando, a gente vê Isaías profetizando, a gente vê Isaías, sabe, falando das coisas de Deus, mas um Isaías que ainda não conheceu Deus, não sabe, não tem identidade dele. E quando ele chega diante de Deus, ele sabe quem ele é. Ele começa a enxergar quem ele é. Sou homem, então disse eu, ai de mim. Identidade, ele conheceu, ele viu a identidade dele. Ai de mim, pois estou perdido. Então, ele vinha profetizando, ele vinha falando um monte de coisa, mas aqui dizendo, eu estou perdido. Não sei onde é que eu vou, o que eu sou, né? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então a gente vê essa história de Isaías, a gente vê um homem que de repente ele se vê perdido, trabalhando, fazendo a obra de Deus, mas perdido sem saber quem ele é, sem saber o pecado dele, porque às vezes as pessoas não têm coragem, ou até uma pessoa vai formando em você uma coisa que você não é. E muitas vezes por amor, eu falo até por amor, quantas vezes uma mãe chega pro filho e vai orientando o filho quando diz alguma coisa pro filho que não é para ele fazer, que ele é rebelde ou que ele é sei lá o que ele seja, a gente está falando pro mal do filho, ou o discipulador fala pro mal do seu discípulo? Não. Fala pelo cuidado. Mas até esse cuidado a gente tem que depender de Deus. Nós temos uma responsabilidade grande porque quando nós cuidamos de vida, nós não estamos cuidando de vida para poder mostrar, eu tenho discípulo. Eu tenho discípulo, se já que se perguntar ali na frente, quem tem discípulo? Eu tenho. Sabe? Tem que ter cuidado, porque por causa de um discípulo, eu posso perder a minha alma. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Porque é uma vida. E uma vida que pertence a quem? De quem é o propósito? De quem é o metrô? Né? Então eu tenho que levar meu discípulo a ele escolher entrar pela porta do metrô. Sabe? Eu oriento ele até o batismo. Rapaz, você tem que se batizar, velho. Tem que se batizar, porque o batismo é só credencial para você entrar nesse metrô. Essa é a credencial que você tem. Então você precisa. Eu vou inculcando, né? Na cabeça dele. Quando eu inculco na cabeça dele, rapaz, você agora precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Eu experimentei algo sobre isso, sobre identidade, né? Eu experimentei algo muito bom com os meninos. Que às vezes a gente pega nossos filhos e. Ora aí. Bora, ora. A gente tá ensinando, tá? Por amor, porque a gente não quer que nossos filhos não se percam no mundo. Então eu te digo, bora meu filho, já leu o capítulo de hoje? Bora, ora aí. Aí você vê, tá orando, menino, né? Ah, Jesus, obrigado pela comida, pela água, pelo pai, pela mãe, pelo. Né? Amém. Aí você pronto, já orou, glória a Deus, aleluia. A gente tem que ter cuidado com isso. Sabe, tem que ter muito cuidado. Você tem que levar ele a ter experiência com Deus. Eu tenho que ter cuidado de levar os meus filhos a ter experiência com Deus. E eu fui despertado disso, eu peguei Felipe e Pedro e botei na cama. Aí eu falei, hoje a gente vai adorar o Senhor. Aí, que música você... Vamos adorar a Deus? Thales! Não, Thales não, peraí, Thales... Eu sei que dá pra adorar em alguns momentos com Thales, mas eu quero uma outra música que leve esse momento a uma adoração, sabe? Aquele negócio que você chore, pra você chorar mesmo. Aí eu pensei, naquela música Lindo, Lindo És, vou botar. Aí botei, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou. Aumentei o volume, né? Porque eu sou uma pessoa meio surda. Aí aumentei o volume. E deixei bem alto, porque acho que o som alto envolve. Até os pensamentos. Você não consegue ouvir esses pensamentos. Né? Você não consegue, você bota bem alto, você não consegue nem ouvir seus pensamentos. É. Aí botei bem alto. O juízo. Aí, mesmo alto. Aí tá Felipe. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Aí eu falei, filho, não é assim não, pai. Não é assim não, filho. Aí eu comecei a alisar ele e falei, filho, tem que sair de dentro de você. Você tem que botar, sabe? Respire fundo e bote pra dentro de você, filho, porque senão você vai cantar. Sabe? Bote pra dentro de você. E Pedro já tava empolgado. Lito, Lito! E fechava os olhos. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, vamos, deixa fluir dentro de você, vai. E aí eu falando pra ele, ia fazendo, eu ia chorando, eu começava a chorar. Aí eu fechava os olhos, já não via mais ele, depois eu abri os olhos e falei, bora Felipe. E aí eu vi que ele tava adorando a Deus, né? E eu vi que ele começou a ir de dentro pra fora, e eu comecei a chorar. E Deus começou a falar comigo um monte de coisa, começou a falar de Kaique, de Gabriela. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Oh, Deus, não imputa sobre meus filhos o meu erro, o meu pecado. O pecado é meu, Deus, caia sobre mim esse pecado e não sobre eles, que eles sejam alcançados pelo Senhor, e chorando. E aí tava Pedro já também perguntando, papai, você tá chorando por quê? Eu falei, porque assim, na frente de Deus a gente ri, na frente de Deus a gente chora, a gente vai, sabe? Então assim, a gente tem que levar eles a isso. Não adianta você falar que é lindo, que é maravilhoso você adorar a Deus, né? Ele tem que experimentar isso. E é esse nosso papel, ó, levar ele a entrar no metrô, a ter experiência com o Espírito Santo. Porque quando tiver experiência com o Espírito Santo, aí já foi. Você começou a ter experiência com o Espírito Santo, você vai ter exatamente aquela passagem de Isaías. Você vai chegar e vai dizer, ai de mim que perecer. Ai de mim, Senhor, tem misericórdia de minha vida. E se a gente segue essa linha de Isaías aí, você vê que primeiro, ele reconhece, ele já estava fazendo a obra, Isaías? Já era profeta, já estava fazendo a obra. E mesmo assim, ele atende a necessidade do coração de Deus. Porque a gente vê, às vezes faz a necessidade do povo. Está fazendo a necessidade do povo. Né? Tô aqui, tô indo todo domingo, tô indo para os grupos caseiros, faço o grupo caseiro na igreja nas casas, falando de tudo. Mas você está fazendo as coisas das pessoas. Mas quando você é confrontado com a presença de Deus, você ouve Deus falando, a quem enviarei? A quem enviarei? E automaticamente Isaías, piquititico lá, um ser insignificante, porque diz que ele viu os querubins voando, né?
viu os querubins, a orla do manto de Deus cobrindo aquele local, e ele vê aqueles seres gigantescos lá, e ele pequititico, minúsculo, aqui Deus, envia a mim. Quando você entra na presença de Deus, né, quando você pega a sua credencial e faz uso dessa credencial, você vê a Deus, você conhece quem você é, você tem a sua identidade, e por meio da sua identidade você começa a ver a necessidade de Deus e não a necessidade do local onde você está. Você vê a necessidade de Deus. A gente estava ouvindo, a Auri estava contando uma história para mim ontem que eu achei interessante, que foi a história de Mário e Marcos. Marcos, ele se desviou, né? Quando era jovem, ele se desviou, se afastou, e por causa do contexto, né? O pai dele era pastor, né? E era uma igreja tradicional, era um segmento tradicional. E desse segmento tradicional, ele não tinha liberdade de poder pregar o evangelho. Porque ele tinha no coração dele a necessidade de pregar quem realmente precisava. E quem pagava o salário dele era a igreja. Né? Era a convenção que pagava o salário dele. E aí ele começou a ser obediente. Ele é homem, ou era, sei lá, não sei se é vivo com isso. Né? Obediente. Então ele estava ali na convenção, tinha as reuniões da convenção, né? Naquele espaço, e ele ministrava a palavra. E quando saía, ou nos dias opostos, não sei como é que era, ele ia para uma escola, e nessa escola ele começava a pregar o evangelho do reino. Batizado com o Espírito Santo, ele entrou no metrô, né? Então, quando ele estava na credencial, com a credencial na mão, mas ainda não tinha experimentado de Deus. Quando ele experimentou de Deus, ele começou a fazer igual a Isaías, mesmo aqui, a mim. E ele começou a ser obediente à convenção, ele permaneceu na convenção e ia para a escola para pregar o evangelho do reino. Ele começou a ser despertado da necessidade de Deus. E ele começou a pregar para pessoas pobres e humildes. A convenção só tinha pessoas com boa aquisição, né, financeira. Ele lá, naquele contexto, uma certa idosa da igreja chegou para ele e falou assim, olha, uma das beatas, né? Chegou e falou, não concordo. Você está indo para essa escola para pregar para esse povo pobre e miserável. Esse povinho. Entendeu? Nós que pagamos o seu salário, nós pagamos o seu salário e queremos você integral nesse trabalho e não você fazendo outras coisas. E aí ele pegou, começou a conversar com Deus, falou com a esposa e disse, vou sair. Eu preciso depender de Deus. Porque lá ele tinha, vamos dizer, o emprego dele, né? A convenção era o emprego dele. Então, dentro da convenção estava recebendo o saláriozinho dele, tudo direitinho. E ele falou, não, eu vou sair daqui e vou depender de Deus. Vou viver com esse povinho pobre e miserável, né? E ele não falou assim, não é o que eu tô falando. Vou viver com esse povinho e vou receber desse povinho. E aí eu achei interessante essa história, porque a gente vê que ele teve um encontro com Deus, já idoso, já velho. Ficou durante anos com a credencialzinha dele sentado no ponto de metrô, na estação, esperando entrar, né, no metrô. E uma outra história que a gente vê, que eu não vou abrir já até por causa do horário, é Lucas, capítulo 19:8, que conta a história de... Não precisa abrir não, Matheus, não precisa abrir não. Conta a história de Zaqueu. Que Zaqueu, ele teve a mesma experiência que Isaías. Né? Ele viu que ia passar Jesus, ele subiu na árvore e ficou lá. E Jesus falou assim, convinha que eu vinha. Ele teve um encontro com Deus. Ele permitiu ter um encontro com Deus. Né? E ele teve encontro com Jesus e disse, e abriu as portas, como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta, alguém ouvir a minha voz, entrarei com ele e cearei, ele comigo. Então ele abriu as portas para Jesus, Jesus entrou, e assim ele por si só reconheceu o pecado dele. Senhor, se eu cobrir devidamente alguém, restituirei 4 vezes mais. Precisou Jesus apontar a ele? Não precisamos nos apontar. Então, o que nós precisamos entender precisamos ter a credencial, todos aqui têm credencial, precisamos ter a nossa identidade, saber quem nós somos, e só conseguiremos a identidade quando nós entrarmos, né? E quando entrarmos
Deus, a gente vai saber qual é a vontade de Deus. E não vamos viver mais pelo efeito manada, que acho que foi até o outro que já pregou sobre isso. No efeito manada. Não vamos sair vivendo o efeito manada. Vamos viver a vontade de Deus. Ah, porque Deus mandou fazer isso. Você vai fazer porque Deus mandou você fazer. Ah, porque eu sou mentiroso. Porque eu sou um adúltero. Porque eu sou um miserável. Né? Porque eu sou um fofoqueiro, que foi o caso de Isaías. Isaías ele falou. Sou o quê? Fofoqueiro. Lábios impuros, fazer intriga, confusão. Né? Pode ser isso também, pode ser outra coisa, mas envolve tudo isso. Né? A boca porca. Eu não acredito muito que ele talvez vivesse com como diz a palavra, né? Frívolas, palavras frívolas e torpes. Né? O propósito de Deus ele se cumpre por meio de Jesus, como a gente já falou. Então a gente vê que os céus se abriram. Uma música que a gente canta, né? O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Deus se abrindo, Jesus veio nos separar da natureza adâmica para Deus. Porque por meio de um só, no caso de Jesus, surgiram e surgirão filhos semelhantes a ele, santos e irrepreensíveis. E aí eu queria ler Hebreus capítulo 2, versículo 11, se eu vou ler. Porque assim, o que santifica, Jesus, né? Como os que são santificados, os que entraram na porta do metrô. São todos de um. Quem é esse um? Deus, né? São todos de um, que é o Pai. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus? Jesus. Então a gente vê que nós, tanto que santifica, mas mas aí entra uma ideia, porque ele fala, pois tantos que santifica, Jesus, como os que são santificados, nós, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então o que santifica nós, Jesus, é Deus. Então a gente vê que o próprio Senhor não se envergonha de nos chamar, porque o propósito se cumpre. Cumprido. E por meio dele, nós somos irmãos. Nós somos filhos, né? E somos seus irmãos. Eles não quiseram se relacionar com Deus, conforme a gente leu lá em Êxodo 20, 18 e 19. Não queriam nem mesmo serem salvos. A gente vê aqui, né? Você vê que o propósito não tem nada a ver com salvação. Que eles, na verdade, eles nem queriam ser salvos. E a gente vê essa história de eles não quererem ser salvos quando eles saíram do Egito. Tudo era voltar para o Egito, tudo. Tudo que acontecia, se chovia, vamos para o Egito. Se faz sol, vamos para o Egito. Se tem tempestade de areia, vamos para o Egito. Né? Se está com fome, vamos para o Egito. Se está sem água, vamos para o Egito. Então é tudo Egito. Vamos voltar. Eles não queriam ser salvos. Fica claro que o propósito de Deus não era salvá-los, era estabelecer uma nação santa, irrepreensível, e que por meio dela viria o Filho de Deus. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e ele se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, a gente vê que Israel foi separado para isso, e de lá viria o Filho de Deus, e que assim se cumpriria o que hoje nós temos a liberdade de fazer.
né? Para que então se cumprisse o propósito eterno de Deus, conforme o que a gente tem lido nos grupos, nas casas, Efésios, capítulo 1, né, versículo 4 ao 5 e 11, que vale a pena a gente relembrar, né, inculcar. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, a gente vê que o propósito de Deus era esse, e foi estabelecido e já está aí, né? Você que está com a credencial. E eu queria propor, né? Na verdade, propor uma situação aqui, que estava lendo Esdras, né, capítulo 10, na semana passada, e me chamou muita atenção o que aconteceu ali, né, naquela leitura de Esdras, capítulo 10, que eles estavam chorando, né, estavam confessando e estavam abrindo mão. E olhe que ali, o que eles fizeram sem espírito, né? Não, eu falo a situação de, né, do povo de Israel, que eles, por conta do que havia já estabelecido, né, do propósito, e sem o Espírito Santo, eles confessaram e fizeram algo que para mim seria muito difícil de fazer só se eu tivesse o Espírito Santo de Deus. Eu falo, Eduardo, só com o Espírito Santo de Deus para fazer o que aqueles homens fizeram sem o Espírito Santo de Deus, né? Pela consciência e pelo propósito de Deus, pelo propósito de Deus, né? Quem não sabe da história de Esdras 10, eu vou falar e aconselho os irmãos a seguir a planilha, porque assim, você vai seguindo a planilha, você vai vendo as histórias, você vai tendo entendimento, e Deus vai falando com você, porque Deus fala conosco na obediência. Na obediência. Você está com a credencial, se você não consegue ser obediente, fica claro que só está com a credencial. Só tem a credencial. Você ainda não tem o Espírito. Você não entrou ainda. Você só está com a ideia da credencial. Se a gente não consegue obedecer nas mínimas coisas, nas grandes, a gente não vai conseguir seguir. Então, Esdras, ele começa a relatar que ele começou a declarar um jejum, né? Fez um jejum com o povo, e desse jejum que ele fez com o povo, ele pediu que o povo se consagrasse, e assim o fizeram. E desse jejum e dessa consagração, um dos que estava com Esdras, não foi Esdras que determinou, não foi Esdras, e Esdras era o líder daquela época, ele não determinou, né? Um dos chegou para Esdras e falou assim, que vimos despedir todos os filhos nossos e as nossas mulheres que não fazem parte da aliança com Deus. Então, não é fácil. O que aqueles caras fizeram, eu falo a vocês, eu, Eduardo, só faria hoje com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, e eles fizeram sem o Espírito Santo. Eles fizeram sem o Espírito Santo. Então, não foi fácil o que aqueles caras fizeram. Você sabe o que é você ter filho de 5, de 6? Eu falo porque você tem um filho pequeno, é mais apegado a você. É mais apegado, né? Não sei quantos anos tinha aqueles filhos que estavam com eles, mas deveria ter também criança, né? E despedir as mulheres. E mulheres, normalmente está ligado ao quê? A paixão. E o detalhe que despediu pro deserto. A situação foi tão grave de Agar que ela para não ver o filho morrer, ela abandona o filho em um canto, né, se afasta, porque sabia que o menino ia morrer. Mas havia também a promessa para Ismael, né? Mas não foi fácil. Então, as coisas que Deus faz não é pesado, não. A gente diz, não, porque Deus exige. Não é que Deus exige o que é pesado. Só exige aquilo que você mesmo errou. Porque ele disse, ide por esse caminho. Faça isso.
Mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E aí quando a gente está lá na frente do nosso jeito, fazendo o que a gente quis, aí você entra no metrô, né? Aí quando você entra no metrô, você entra todo desbagaçado. Aí você entra todo desbagaçado e Deus fala assim, ó, lembra daquilo que você fez? Vá lá e desfaça. Aí é pesado. Mas é pesado por quê? Porque Deus foi pesado? Não. Porque você não foi obediente. Entendeu? Deus não é pesado. Deus, desde o início ele adverte, meu filho, não faça isso. Né? Desde o início ele está te falando, não faça, não faça. Mas é quando você tem encontro com ele, você vai e descobre que você fez besteira. E para você continuar no trem, metrô, você vai ter que fazer isso. Né? Você vai ter que ir lá e desfazer toda a besteira que você fez. Ou eu fiz, né? Então, eu queria propor, né, a consagração de minutos, não é consagração de dias, uma consagração de minutos, né, que todos nós confessássemos, né? E mesmo que você não tenha nada para confessar, mesmo que você não tenha nada para falar, sabe? Que a gente consagre esses pequenos minutos. E se você tiver alguma coisa mais demorada, mais grave, pensa Jackson para sentar a parte com ele, né? Se for Jackson, né? O discipulador. Se for Jackson discipulador, e se for as mulheres com as suas mulheres mesmo, né?